sou Tatan de Assarote, o Tata do Amor, e essa é a sequência de vídeos onde eu falo sobre amarração amorosa. E dessa vez o assunto vai ser amarrações com Exu. Mas afinal, como é que funciona uma amarração com Exu? Primeiro você tem que entender o que é um Exu e uma pombagira. Exus e pombagiras, eles são ancestrais do sacerdote que você geralmente está contatando. Eles são espíritos que literalmente eles já têm o poder e já dominam legião de outros espíritos. Os Exus, eles são espíritos que ainda estão na Terra. Muitos deles regem aspectos, por exemplo, encruzilhada, cemitério e assim por diante. Os Exus e pombagiras, existem uma ampla gama deles e cada um tem uma ação. Seus nomes representam ação. A preparação, geralmente, para uma amarração com Exu demora mais ou menos um dia. Em alguns casos, já se deixa preparado. Então, o que você tem que entender numa amarração com Exus? Que muitas vezes ela não pode ser executada naquele dia, a menos que o sacerdote já tenha deixado preparado. Como o sacerdote escolhe a entidade? Ela aparece nos búzios? Depende. Vai do diagnóstico do sacerdote saber que cada Exu, que cada povo executa ou não executa. Então, em alguns casos, o sacerdote já sabe qual o melhor Exu a ser colocado na tua situação. Então, não tem por que haver essa consulta nos oráculos. Quando que cai para mim fazer amarração com Exus? Existem outros tipos de amarração com Exus? A amarração com Exu ela pode ser feita também e misturada com outras técnicas. Por exemplo, dominação mental, submissão, brochamento e entre outras coisas. Eu vou explicando ao longo da série de vídeos sobre cada uma delas. Geralmente o Exu ele é o senhor dos caminhos. Ele está relacionado inclusive aos pés das pessoas. Geralmente quando cai com o Exu é porque vocês ainda têm um caminho que naturalmente ainda poderia ser percorrido. Então aquele relacionamento ainda tem uma probabilidade de volta ou de tentativa. Não necessariamente precisa ser uma volta, precisa ser para uma pessoa que você já ficou junto. Mas aquela pessoa, existe um caminho já natural para aquela pessoa, aonde ela já pensou em algum momento ficar com você ou voltar para você. Como o Exu é o senhor dos caminhos, ele pega esse caminho que bem provavelmente, se caiu para você fazer uma amarração, não ia durar muito tempo, ou se vocês iam voltar, mas ficar por pouco tempo, e ele energiza esse caminho. No momento que ele energiza totalmente esse caminho, ele faz com que vocês dois se interliguem mais e que haja uma grande amplitude no teu caso. Então, ao invés de vocês ficarem, por exemplo, meses, vocês vão ficar anos juntos. E quanto mais você renovar aquela amarração, afinal toda amarração tem de ser renovada, ele vai ampliando cada vez mais esse caminho. Então a realidade sobre a amarração amorosa com Exus é que o Exu ele age num caminho que muitas vezes era temporário. Ele age justamente naquela brecha em que a pessoa deixa. A amarração com Exus ela é diferente de uma amarração com outros espíritos. Por quê? Porque esses espíritos muitas vezes eles ficam sussurrando no ouvido das pessoas. Isso não é só específico dessa amarração. Além deles ficarem sussurrando no ouvido da pessoa, esses espíritos eles tendem a mexer o caminho das pessoas para que cruzem com o seu. Então é comum que quando você faça uma amarração com Exu e pombagira, você encontre a pessoa em outros locais ou passe por ela. Também é comum que faça a pessoa procurar saber como você está. Então a pessoa entra na tua rede social e aí quem tem aqueles aplicativos ou tem alguns aplicativos aí que já detectam quando a pessoa vem visitar seu perfil. Então isso já é um sinal de que a pessoa viu, que a pessoa está vindo atrás, que o Exu justamente está cruzando o caminho de vocês. Mas afinal, como é feita? A entidade ela age e ela emana uma energia para a pessoa. Então o Exu está ali, ou um de seus enviados estão ali, e ele está emanando uma energia para a pessoa ficar apaixonada por você. Então ele está meio que obsidiando a pessoa, só que não como um Egum faz. Eu vou explicar no próximo vídeo como é feito com o Egum. Com o Exu é diferente, existe uma troca de energias. Ele tira aquele rancor, aquela coisa ruim que a pessoa tem por você e emana uma energia positiva, faz a pessoa mudar justamente, totalmente a psique dela. A grande diferença desse tipo de amarração pros demais é que justamente ela vai ampliar aquela brecha que aquela pessoa teve. Então esse tipo de amarração ela é muito eficaz com pessoas que querem justamente voltar com esse. É ótima para criar novos caminhos? Também é ótima para criar novos caminhos, mas eu sou sincero, ela é mais utilizada para pessoas que querem retornar para um ex e coisas do tipo. Então, se você está conhecendo uma nova pessoa, essa não é a melhor amarração para o seu caso. Na verdade, fazer esse tipo de amarração para quando você está conhecendo uma pessoa é para você dar uma segurança de que vai dar tudo certo no seu caso, que não vai haver interferência de outras pessoas no seu caminho, ou seja, pessoas na volta da pessoa que você ama, que você realmente vai conseguir se relacionar com essa pessoa sem que nada interfira no caminho de vocês. A instrução principal dessa amarração, eu já falei lá no vídeo anterior, as 4 instruções básicas. Quais são? Se você não viu,
entendeu, eu vou deixar um card aqui em cima para você ver e rever esse vídeo. É muito importante. Além daquelas instruções, vai ser muito bom se a pessoa vê você. Somente ver. Você não precisa falar nada, interagir com ela nem nada. Mas só ela ver seu rosto. Só dela te ver vai dar uma ajuda muito grande nessa amarração. Por quê? Porque como nessa amarração tem o Exu justamente trocando a energia da pessoa e sugando quaisquer energia negativa que tenha a teu respeito, quando você vê essa pessoa, justamente ela vai perceber e vai ter uma melhor compreensão de que ela não sente mais nada negativo por você, que tá tudo certo, que a energia e a conexão de vocês foi restabelecida pelaquela entidade. Eu tô sendo bem sincero, nesse caso, com Exus, é ótima também para aquelas pessoas que não foram bloqueadas pela pessoa que elas amam, não foi cortado todo tipo de contato, não foram afastadas. Essa é o melhor tipo de amarração nesse caso. O que pode estragar esse tipo de amarração? Esse tipo de amarração pode ser estragada por somente um ato, que é você se iniciar em alguma egrégora totalmente contrária à dos Exus. Então, por exemplo, é você se iniciar em algum tipo de prática de outro tipo de quimbanda que lide com outros tipos de energia. Então, por exemplo, na Umbanda se lida também com Exus. Então, no momento que você se iniciar lá, pode ser que o Exu que você esteja cultuando, ele interfira no meu trabalho. Então, se você pretende ou já iniciar na Umbanda, essa não é a melhor amarração para você, porque o seu Exu ou Pombagira, ele pode interferir nesse tipo de amarração, não querer que você faça, não querer que você cumpra. Isso não é regra, mas isso pode acontecer. Só por haver o fato de que isso pode acontecer, a gente já deixa bem claro que não é o melhor a ser feito. Nesse caso de amarração, precisa se fazer um afastamento, uma separação à parte. Então, antes de você fazer uma amarração, você tem que fazer um tipo de separação ou afastamento à parte, se a pessoa está com outro. Você afasta ela se ela já está com você, ou você separa ela se ela já está com outro, para que justamente traga essa pessoa de volta para você. Então, é bem importante esse aspecto. Essas amarrações executadas com Exu, geralmente é muito executada com aves, então tem geralmente um prazo aí de 1 ano. Os Exus, eles têm uma energia um pouco mais duradoura do que os Eguns. E o principal dessa amarração é justamente isso. É também a sua duração. Tem uma diferença muito grande na duração dela para de Eguns. Eu sou o Dr. Elias Sarotti, o Tato do Amor, e veja os próximos vídeos da minha série que vão estar saindo aqui no canal.